Snake Man é um filme que a ideia central por trás de toda essa história, o roteiro em si, traz uma expedição misteriosa que as pessoas vão se aventurando no coração desconhecido da selva Amazônia, e ela é escolhida como um cenário que vai passar todo esse filme. Mas toda essa audaciosa intenção dos criadores, que no começo era transformar uma mera expedição científica e de resgate em uma caçada frenética, uma atmosfera mais perturbadora e bizarra, porém é exatamente em toda essa premissa que aparece o Snake Man, essa cobra maluca aí, que sinceramente tira toda a imersão do filme. Eu particularmente achei que o roteiro tinha um certo potencial, porém não dá para aprofundar e levar a sério, e por mais que a história seja interessante, tem um certo potencial, ainda assim quando acompanhamos o desenrolar do conflito dramático principal, que aparece essa criatura bizarra no sentido de feia e esquisito. Isso tudo já mostra, cara, que o filme tentou ali combinar o terror, a aventura, a exploração, umas maluquices assim, porém não tem como ser levado a sério toda essa CGI maluca e limitações técnicas e visuais por trás do filme. Bom, mas algo também, cara, que eu encontrei aqui é que o filme teve uma diversidade financeira, porque para o padrão de Hollywood, eles deixaram de orçamento apenas $1 milhão, ou seja, basicamente muitas das partes de limitações ou até a falta de imersão em meio à expedição durante o filme e os visuais severamente limitados dessa criatura, com certeza é por causa desse orçamento bem apertado. Como eu disse, em toda essa obra, por mais que trazia a imponência de uma floresta verdadeira, o fluxo do local, a densidade dos ambientes, que em conjunto criava uma certa atmosfera de isolamento genuíno e tensão constante, porém acaba que quando aparece essa cobra maluca aí, não consegue sustentar o suspense e a credibilidade daquele mundo explorado, porque no exato momento em que a criatura digital vai aparecendo, vemos que ela é claramente afetado pelas profundas restrições orçamentárias, e isso tudo já demonstra que o filme teve várias limitações, desde ângulos de câmeras, a própria criatura, a tecnologia não conseguiu em si acompanhar a ambição da própria história. E ao analisar as estruturas e ambições narrativas de Snake Man, torna-se virtualmente impossível ou até mesmo insano imaginar que essa obra, por mais que no início ali vemos o cenário sufocante da selva amazônica, até certo ponto a expedição aos locais, motivações, começa a assistir o filme, você pensa que vai ser da hora, algo interessante, porém como eu disse, tem uma quebra de expectativa quando aparece as mortes gráficas dos personagens e também a própria cobra. E algo também que é bom mencionar, o roteiro em si, ele tenta elevar o escopo dessa narrativa, ou seja, adicionando uma mitologia própria, elevando o status. O roteiro em si, pelo menos particularmente na minha opinião, não é algo terrivelmente ruim, porém o que quebra mesmo a imersão é alguns ângulos de câmeras, a falta de polimento e a falta de uma tecnologia comparado à ambição do roteiro e outras coisas desse tipo. O filme também a gente vê bastante, ele tenta reproduzir um espetáculo de proporções épicas, porém aquilo tudo é resultado em uma ambição que o próprio orçamento não consegue sustentar, e vemos isso claramente na criatura, que é a cobra, obviamente, mas também que vai tornando esse excesso visual da criatura ainda mais bizarro é que o Snake Man, cada hora, cada ângulo de imagem que vai aparecendo traz uma bizarra falta de polimento. O desenvolvimento da produção em si traz uma impressão forte de que a criatura foi concebida na mesa de reuniões a partir de uma única diretriz estética sobre fazer uma cobra ainda mais absurda, ameaçadora, porém com aparência grotesca e limitada. Eu particularmente achei bem esquisito e desconfortável mesmo. Mas também, cara, outra opinião que eu formulei aqui é que do nada o filme ele é bem maluco, e durante uma parte eles colocam, né, uma população aleatória ali, tem segredos envolvendo eles, as serpentes, e no primeiro ato da trama cria
uma percepção hostil, sugerindo que esses habitantes originais representariam uma ameaça imediata e letal. Porém, conforme vai avançando, a relação dessa tribo com a criatura monstruosa eles guardam ali os segredos da longevidade e vai se desdobrando em camadas muito mais complexas. Pelo menos nesse momento meio aleatório do filme, constrói uma certa tensão, um terror bem leve mesmo. Porém, como eu disse, não importa o quão bom o roteiro seja ou tenha potencial, né, melhor dizendo, ainda assim com a criatura artificial dessa CGI maluca não sustenta o núcleo narrativo durante o filme. Basicamente toda a imersão, peso dramático é simplesmente jogado água abaixo. E outro detalhe também, né, uma curiosidade, é que o Snake Man ostenta uma nota brutal de aproximadamente 2,9, ou seja, de um total de 10. Baseado em várias avaliações, a recepção de todo esse filme é extremamente negativa e as principais reclamações, pelo que eu encontrei, é os pilares da realização cinematográfica, ângulos de câmera, o roteiro repleto assim de clichês, conveniências e outras coisas como se fosse um caos, e o principal, que é os terríveis efeitos digitais de toda essa criatura. Porém, tem gente ali que é fiel, gosta bastante desse filme porque ele é considerado cinema trash, filme B, e o Snake Man agrada um certo público de pessoas que gostam dessas bizarrices visuais. Bom, mas então é isso. Esse foi um vídeo aqui bem rápido, porque se eu fosse falar profundamente do filme, eu iria ficar uns 20, 30 minutos falando apenas da CGI, efeitos digitais das criaturas e outras coisas em volta da qualidade dela, e pelo menos na minha opinião, tira bastante a imersão durante o filme, e é o que realmente quebra a atmosfera e faz a gente ficar chateado em perder o tempo assistindo o Snake Man. Bom, mas então é isso, cara. Esse foi o vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido e tchau!